He just wants to do good. porque Ele quer fazer o bem a você. Então eu louvarei, então adorarei, então eu totalmente a ti. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, we pray that your word, eu oro que a Tua palavra, which breaks up all hard ground, que quebra todo o chão duro, would do something new in the hearts of people. possa fazer algo novo no coração dessas pessoas. We thank you for freedom. Eu te agradeço pela liberdade, Thank you for grace. pela Tua graça, And thank you for an anointing e obrigado pela unção that breaks the yoke in the lives of people. que quebra o jugo na vida das pessoas. Be glorified in Recife. Seja glorificado aqui em Recife, In the name of em nome de Jesus. Jesus. Amen. Amém. Come on, give the Lord a big shout. Um aplauso a Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. All right, turn to your neighbor, tell him hi. Tell him good evening. Vira para o seu vizinho aí e fala olá. Amen. Come on. Be a friendly Christian. You can be seated. Você pode se assentar. Seja um cristão amigável. Always good to be back in Brazil. É sempre bom estar de volta no Brasil. I've been gone I was here, about a month ago? Now I'm back. Estava aqui no Brasil há mais ou menos um mês atrás e estou novamente agora aqui. Amen. Amém? This is my home number 2. Essa aqui é o Brasil, é meu lar número 2. And my Portuguese is still terrible. Forgive me. E o meu português continua terrível, me perdoem. Amen. Amém? I'm trying to find somebody to practice with at home, but there's no. Lá nos Estados Unidos, onde nós moramos, na Califórnia, eu tenho procurado achar pessoas para praticar, mas é difícil. There's many Mexicans, very few Tem Brazilians. muitos mexicanos onde eu moro, mas poucos brasileiros. And so it's different. Então é diferente. Anyway, good to be back. É bom estar de volta. Glad to have Gabby and Luan É bom estar aqui, meus from amigos. Verbo and Aracaju and Gabriela e Sergipe. Luan, do Verbo da Vida lá em Aracaju, Sergipe. So many Verbo friends around Brazil. Muitos amigos da Igreja Verbo da Vida no Brasil. Amen. Amém. And mi amigo Caprini. Meu amigo Caprini. You have to excuse, he looks like a Hollywood Tom Cruise with the glasses. Você tem que desculpar a Caprini com esse óculos parecendo Hollywood com Tom Now, Cruise. he has a problem with his eye. Mas na verdade Caprini está com um problema no And I saw him when he got off the plane. I said, Caramba, Caprini, what happened? Então quando ele chegou no avião, aquele olho vermelho, eu falei, que é isso, Caprini? O que é que aconteceu? His esposa, pow. Ele falou, foi minha esposa. Pá. No. Não, brincadeira. Okay. Hey, Caprini has his CD. It's incredible. Caprini tem um CD dele, muito bom esse CD. It's definitely worth buying this over some stuff. Definitivamente Other justo, vale a nonsense. pena comprar esse material. He also has some T-shirts, Nós temos algumas camisetas do Jovem Bites, crazy stuff. com algumas coisas doidas. Now, Agora, listen, escutem, I want to repent again eu quero me arrepender de novo, pedir desculpas, publicly publicamente, for not having the snake. por não ter trazido a cobra. I know. Listen, the Portuguese and English, sometimes we don't meet all the time. É que às vezes o português e o inglês nem sempre se encontram muito bem. And so I'm sorry. Então peço desculpas. Forgive me. Me perdoem, gente. I am a sinner. Eu sou um pecador. Amen. Amém? There's always we have the snake. This time we did A not. gente sempre viaja e leva a cobra, mas dessa vez a gente não trouxe. And I'm sorry that there was no communication from me. Então eu peço que foi uma má comunicação da minha parte. But if you go to YouTube Mas se você for lá no YouTube or you go to Instagram, ou no Instagram, you can, I know, desculpa. Forgive me. me perdoa. Just forgive me. Me perdoe. You can see pictures of the snake. Você pode ver fotografias. Amen. Amém? Okay. Well, I'm going to go fast tonight. Eu vou ser rápido hoje à noite. Are you ready? Estão prontos? Did you bring your Bible? Você trouxe a sua Bíblia? Come on, you got to have your Você Bible. tem que ter a Bíblia, gente. Listen, faith people got to have the word. A pessoa de fé tem que ter a palavra. If you don't have the word, you have nothing there. Se você não tem a palavra contigo, você não tem nada. If it doesn't happen in the word, it doesn't happen. Se não acontecer através da palavra, não vai acontecer. Amen. Amém? I want you to go to the book of Genesis chapter 1 quickly. Eu quero que você vá rapidamente em Gênesis 1. Remember, God created everything that we see. Deus criou tudo que a gente vê. Everything. Tudo. Everything. Tudo. And if you go to the book of Genesis chapter 1 verse 1, Se você vir aqui em Gênesis 1, versículo 1, it says in the beginning God created the heavens and the earth. no princípio criou Deus os céus e a terra. And the earth was out form and void, E a terra era sem forma e vazia, and darkness was on the face of the deep. e havia trevas sobre a face do abismo. And the Spirit of God, E o Espírito de Deus, the Spirit of God o Espírito de Deus, was hovering pairava
over the face of the waters. sobre a face das águas. Now it's interesting when you look at this word. É interessante quando você olha esse texto. It says the earth was formless and void. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. But before God spoke the word, Mas antes de Deus falar a palavra, the Spirit was on the face of the o waters. Espírito estava sobre a face das águas. And he was hovering. E ele estava pairando sobre as águas. That's the same word Essa mesma palavra and the same thought that's used with the mother chicken. é a mesma palavra, o mesmo pensamento usado para uma galinha quando está chocando os If pintinhos. you've ever seen a mother chicken with her Se eggs, você já viu alguma vez uma galinha chocando ovos, she's always sitting on the eggs and then getting off of ela the sempre eggs. senta sobre os ovos para aquecê-los e depois se levanta. She does that to keep the temperature Ela vai just right. fazendo isso alternando para manter a temperatura ideal. Because only if the temperature stays right will the egg begin to hatch. Porque somente com a temperatura ideal é que o ovo começa a se partir e o pintinho vai nascer. Think about this. Pensa sobre isso. In DNA, in science now, No DNA, e hoje a ciência fala, you're the doctor, Rodrigo, you know this already, o Rodrigo é doutor, é médico, ele sabe is disso. they've been able to find DNA in a person's breath. Eles encontraram DNA até mesmo na respiração de uma pessoa. It's everywhere. Então, está em tudo que é lugar. It's part of who you are. Faz parte de quem você é. And I think it interesting E o que eu acho interessante is that before God spoke the word, é que antes de Deus falar a palavra, the Spirit, o Espírito, the breath, o sopro, the life of God a vida de Deus was moving already over já earth. estava se movendo sobre a terra. You see, when you come to a meeting like Então, this, quando você vem para uma reunião como essa, from the beginning to the very end, desde o início até o final, two things happen. duas coisas acontecem. The Spirit O Espírito is breathing está soprando. that life Essa vida over you, está sobre você, preparing your heart preparando o teu coração for the word. para a palavra. Preparing your heart for the word. Preparando o seu coração para a palavra. Listen, God's a good gardener. Deus, ele é um bom jardineiro. He plants a good word in good soil. Então Deus sabe como plantar boa semente em um bom solo. And I believe that your heart is being prepared to receive even more for the next couple of E days. eu creio que o teu coração está sendo preparado por ele para receber ainda mais nos próximos dias. So maybe tonight, Então talvez hoje à noite, maybe tonight you'll hear a specific word. talvez você escute uma palavra específica. Maybe your heart is already being prepared. Talvez o teu coração já está sendo preparado. Let me challenge you. Deixa eu te desafiar. If you hear a specific word and a faith idea from God, Se você ouve uma palavra específica, uma palavra de fé vinda da parte de I Deus, want you to take it. eu quero que você receba. Don't question it. Não questione. Don't, maybe. No. Fique talvez não. Take it in faith and go. Receba pela fé e vá. Amen? Amém? Realizing that he who plants the seed, Entenda que aquele que plantou a semente, he is able to water it, ele é fiel para regá-la, and he is able to make sure it grows. ele é fiel para se certificar de que ela vai brotar e But crescer. here's the secret. Mas o segredo é isso. Even after the conference is over, Até mesmo depois que a conferência the termina, Spirit of God o Espírito de will Deus still move on you, vai continuar se movendo sobre você. just like that mother chicken, Assim como mãe daquela a galinha mãe dos pintinhos. so the fire stays warm enough Para que o fogo e a temperatura permaneça adequada. that seed, Para que essa semente, that life para que essa vida is going to be birthed possa gerar nascimento and is going to produce fruit in your e life. possa produzir frutos na sua vida. Amen? Amém? Okay, let's go on. Vamos continuar. I want you to go to Isaiah 53. Isaías 53. I want you to remember that word about the chicken. Lembra dessa palavra que eu falei sobre a galinha? Listen, the real work of the Spirit of God begins after the service. A obra do Espírito Santo, na verdade, ele começa a operar depois que o culto termina. It happens in school, Na verdade, acontece lá na tua escola, when you're with your family, quando você está com a tua família, when you're with your quando friends. você está com teus amigos. That's where He gives more grace. É nesses momentos que o Espírito te dá mais graça. Amen? Amém? Come on, Isaiah 53. Isaías 53. I want to talk to you tonight, Eu quero falar com você hoje à noite, and I'm going to go fast, e eu vou ser bem rápido, about something that's very personal to me. sobre algo que é muito pessoal na minha vida. I shared some of it this morning with you. Eu compartilhei com vocês hoje nessa manhã. Hey, they got the clock on back there for me? Perfecto. I shared some of it with you this morning, Eu compartilhei nessa semana com vocês. and I want to expand on it E tonight. eu quero expandir um pouco mais o que eu falei hoje pela manhã. Now, since we're in the Easter season, E nós estamos em período de Páscoa. it's always important we remember what this season's about. É muito importante a gente se lembrar do que esse período tem a dizer. In the United States, we think about eggs, rabbits, and chickens. Lá nos Estados Unidos, Páscoa é ovos, coelhos e galinhas. They call it Easter rabbit, Eles chamam isso de o coelhinho da Páscoa, chocolate, chocolate,
calories, calorias, good food, boa comida, and people go to church one time a year. e as pessoas vão para a igreja uma vez por ano, na Páscoa. Actually, Easter and Christmas is when most people go to Na church. verdade, na Páscoa e no Natal é o período onde as pessoas vão mais à igreja. But I want to look at a back view of what Easter really is. Mas eu quero olhar diferente do que realmente é a Páscoa. And I want to personalize it for E you. eu quero personalizar isso para você. Isaiah 53. Isaías 5:3. You see Isaiah speaking of the coming Messiah. Isaías está aqui falando do Messias que está vindo. And as I was talking to Sal today, Enquanto eu estava conversando com o Céu hoje, he was showing me some ideas for some tattoos. ele estava me mostrando uma ideia de umas tatuagens. And as I began to think about what Jesus E did, eu comecei a pensar no que Jesus fez. what Jesus did was not pretty. O que Jesus fez não foi, na verdade, bonito. It was not lovely. Não foi amável. It was messy. Na verdade, foi Eu- algo... Foi uma messe, quer dizer, algo bagunçado, meio feio. It was bloody. Foi algo sangrento. It was ugly. Foi, na verdade, algo feio. But he had to do it. Mas ele tinha que fazer aquilo. So many times we see, oh, the lovely Jesus. Muitas vezes a gente fala, ó, o nosso amável Jesus. And that's how these painted in pictures. E é assim que a gente coloca ele em um desenho. But there's other pictures Mas tem outros desenhos that shows what he suffered que mostram o que ele sofreu. and showed the price he paid. Mostra o preço que ele pagou. And that's the Jesus Então esse Jesus, who is a man of sorrows. que é um homem que carregou tristezas e pesos. He knows what it means to be Ele betrayed. sabia o que era ser traído. He knows what it means to be rejected. Jesus sabia o que era sofrer rejeição. And he knows what it means to be tempted. E Jesus sabia o que era ser tentado. And even though he was tempted, E ainda que ele foi tentado, he committed no sin. ele não cometeu nenhum pecado. And his E sacrifice o sacrifício que ele through fez, his life, através da vida dele, through his blood, através do seu sangue, was perfect. foi perfeito. It was perfect. Foi perfeito. And God accepted it. E Deus aceitou o sacrifício. And today is what they call the Passion Day. Então hoje eles chamam de a paixão de Cristo, sexta-feira da paixão. This is the day that he was crucified traditionally through history. Tradicionalmente foi o dia que ele foi crucificado. And so I woke up this morning thinking, Então eu acordei hoje pela manhã pensando. and I will think about it all weekend, E eu irei pensar durante a semana. when people do their Instagram posts of the rabbits and the chickens and the As eggs. pessoas fazem os seus posts no Instagram sobre Páscoa, coelhinhos e ovos de Páscoa. I always think about what he did Mas eu sempre procuro pensar no que ele fez. and how if he had not done it, E se ele não tivesse feito, I could not have a relationship with God. eu não teria relacionamento com Deus. It would be impossible. Seria impossível. Isaiah 53, Isaías 53, and I want to focus on verse 3. eu quero focar no versículo 3. I'm going to start at verse 1. I'm going to read through verse 4, but I want you to emphasize verse 3 as you Eu read. vou começar no versículo 1 e vou ler até o versículo 4, mas nós vamos focar principalmente no versículo 3. David, read 53, verse 1 through 4. Isaías 53, do 1 ao 4. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele nenhum caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Now, I want to title this sermon. If you want a title, here it is. Se você quiser colocar um título desse sermão, é o seguinte: Forgive and Live. perdoe e viva. And I want to talk to you about Eu unforgiveness. quero falar hoje sobre falta de perdão. It's a huge problem. É um problema muito sério. And the teenagers I work with in the United Os States, jovens e adolescentes com quem eu trabalho nos Estados Unidos, those who struggle with suicide, thoughts of suicide, aqueles que sofrem com pensamentos de suicídio, those who are struggling with depression, aqueles que sofrem com depressão, most of the ones I talk to, a maioria desses jovens com quem eu falo, as we begin to minister to them, se a gente começar a ministrar e entrar na vida deles, I can track it back to unforgiveness. você pode fazer uma trilha de volta na vida deles e descobrir que a origem é a falta de perdão. It's a problem that's not even É recognized. problema que nem sempre é reconhecido Because of media, because of television and the por movies, causa da mídia, da televisão e dos filmes. we seem to ignore those issues. A gente tende a ignorar esses assuntos. We move from one game to another. A gente
muda de um jogo para outro, de uma cena para outra. and don't really take the time to understand what's going on maybe deep inside of us. E às vezes a gente não para entender o que realmente está acontecendo dentro de nós. So I want to talk to you about my own personal testimony quickly. Então eu quero falar rapidamente um pouquinho do meu testemunho. I told you this morning how my relationship with my dad was kind of crazy. Eu falei um pouco para você hoje pela manhã como que o meu relacionamento com o meu pai foi meio doido. Now, I was raised in a normal home. Eu fui criado em um lar normal. My dad was an elder in the church. Meu pai era um ancião na igreja. My mother taught Sunday school. A minha mãe era professora da escola bíblica. And so I was raised in a Presbyterian church. Então eu fui criado em uma igreja presbiteriana, Very religious. muito religioso. There was no Spirit of God in this Não church. tinha espírito de Deus nessa igreja. They had traditions. Eles tinham muitas tradições. They had regulations. Eles tinham regulamentos. And they had rules. Eles tinham regras. And so there wasn't a lot of life. Então não havia muito da vida de Deus ali. But it was in this church Mas foi nessa igreja that Jesus found me. que Jesus me achou. In the middle of dead religion. No meio de uma religião morta. As a 15-year-old boy. Como um garoto de 15 anos de idade. Jesus had mercy on me. Jesus teve misericórdia de mim. Now, as I began to grow E eu comecei a crescer. in my relationship with God, E o meu relacionamento com Deus. things began to As change. coisas começaram a mudar. It brought a lot of tension to the family. Isso trouxe muita tensão na minha família. Because when I got saved, I was radical saved. Porque quando eu fui salvo, eu fui radicalmente salvo. My father thought I was crazy. Aí o meu pai achou que eu fiquei My mother doido. thought I was A crazy. minha mãe achou que eu fiquei doido. And my father said, Chad, E minha mãe falou, Chad, this is crazy. isso é loucura. You're fanatic. Você se tornou um fanático. Ah, yeah, sort of, I Eu guess. falei, talvez. You see, my father didn't like me very much. E o meu pai passou a não gostar muito de mim. I think he loved me, Eu acho que ele me amava, but he didn't like me. mas ele não gostava de mim. I was the crazy kid. Porque eu era um garoto meio doido. I was always bringing home Eu snakes. sempre levava cobras para casa. I was always doing something crazy outside. Eu sempre fazia algo doido do lado de I fora. was always doing something with guns. Eu sempre fazia algo com armas. Gringo loco. Gringo louco. My father was in the military. E o meu pai era militar. He was very tough. Ele era muito durão. Ta, 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 ta. Well, I wasn't like that. E eu não era assim. Ah, daddy, tranquilo. Ah, pai, I relaxa. wanted to live Eu life. quero curtir a vida, viver. My father was in the Air Force. He flew planes. E o meu pai era da Força Aérea, ele voava com aviões. I didn't care about flying planes. E eu não queria voar com aviões. I was a teenager. Eu era só um adolescente. He said, Chad, I want you to play football. Ele falou, Chad, eu quero que você se torne jogador de futebol. Eu Nah, I não. want to go hunting. Eu quero ser caçador. That made him angry. E meu pai ficava com raiva. Now, when I was in high school, Aí quando eu fui fazer o I segundo didn't grau, really do well in math. eu não era bom em matemática. He always made fun of me. E o meu pai zombava de mim. He said, oh, you're so stupid. Ele falou, mas como que você é estúpido? Why can't you be like me? Por que você não é como eu? Now, you say, oh, Chad, it's no big deal. Aí você pode, Chad, mas isso é um probleminha. This, you've heard the expression, sticks and stones will break my bones, but the words will never hurt me. Tem um dizer lá nos Estados Unidos que fala que pedras e paus vão quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me ferir. Let me tell you this. Deixa eu te dizer uma coisa. I would much rather have you hit me with a rock Eu prefiro ser atingido por uma pedrada than hit me with a do word. que ser atingido com uma palavra. And sometimes the words from our parents, Muitas vezes as palavras que ouvimos dos nossos pais those words from the ones we love, são palavras que ouvimos de pessoas que nos amam. can Nós do a lot amamos. of damage. São pessoas que amamos e ouvimos certas coisas que nos ferem demais. Remember, small things have power. Lembre-se que coisas pequenas têm poder. And the Bible says that the power of life and death is in the tongue. E a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Now, you're a doctor, Rodrigo. Então, Rodrigo é médico. If something is wrong with me, Se algo estiver errado com o meu corpo, you or your friends can fix me. você e os seus amigos médicos podem me consertar. That's the way you were trained. Você foi treinado para fazer isso. But there's some things Mas existem algumas coisas that a doctor can't que fix. um médico não consegue consertar. There's some things your education can't diagnose. Existe algo que a educação não consegue diagnosticar. Some things are invisible. Coisas que são invisíveis. Claro? Claro? Do you understand? Você está entendendo? Let me give you a definition. Deixa eu te dar uma definição. Let's look at the word rejection. Vamos olhar a palavra rejeição. The word rejection means this: A palavra rejeição significa isso. to put down, Colocar para baixo. to cast aside, Colocar de lado. and to assign no value. E acreditar nenhum valor. See, from the time I was a little boy, Então, desde garotinho, the words of my father as palavras do meu pai always were there, sempre estavam lá comigo, telling me, me dizendo assim: you're not good enough. você não é bom bastante. You're not going to make it. Você não vai conseguir. You're not smart enough. Você não é inteligente o suficiente. And those words had power. E essas palavras têm poder. And when I listened to them, E quando eu dava ouvido a essas palavras, they went into my ear essas palavras entravam em meu ouvido and went into my heart e chegaram ao meu coração and began to build a wall. e começaram a construir uma parede em mim. Those words do have power. E essas palavras têm poder, sim. Now, rejection starts early. A rejeição começa cedo.
Starts when you're a child. Começa normalmente quando a pessoa Maybe when you're a teenager. ainda é criança ou adolescente. And in today's society, E na sociedade de hoje, the rejection a rejeição is unbelievable. é incrível. What do you see on social media? O que você vê nas mídias sociais? The pictures comparing people to one another. As imagens de pessoas se comparando com outras. Look how good I am. Olha como eu sou bom. I'm better than you. Eu sou melhor do que I do você. this, you don't do Eu this. faço isso e você não faz. There's a constant battle to keep us at a place of being rejected. Então há uma batalha constante para nos fazer estar em um lugar chamado rejeição. This is why I tell people the words you hear influence the way you think. É por isso que eu digo, as palavras que você ouve influenciam a sua maneira de pensar. And the images you see E as imagens que você vê create fruit in your mind cria frutos na sua mente. that you eat of every day. Esses frutos são os frutos que você come todo dia. This is why we've got to stay in this. Por isso que você tem que permanecer aqui nesse Without the livro. word, Porque sem a palavra, without this word, sem essa palavra aqui, there is nothing good for you. não há nada bom para você. Amen? Amém? Come on, let me keep going. Listen, I'm going to go even faster. Vamos continuar, vou mais rápido ainda. Now, when I was in second grade, Quando eu estava estudando no segundo ano, I had a math teacher, eu tinha um professor de matemática. and she was a nice lady. Era uma senhora legal, But I remember this. mas eu me lembro de uma coisa. As I was growing up, Enquanto eu estava crescendo, third and fourth grade, talvez na terceiro ou quarto ano, there were teachers haviam who would professores say, Chad, que falaram assim, Chad, can't you do the math on the board? você pode ir lá no quadro e fazer aquele cálculo matemático? I said, no, I can't do it. Aí eu falava, eu não sei, não consigo. They said, oh, Chad, you're stupid. Aí eles começaram a falar, Chad, você é estúpido. So from my house, my father told me I was stupid. Então, eu comecei desde cedo a ouvir da minha casa, dentro de casa, que eu era And from estúpido. school, the teacher told me I was E stupid. na escola, os professores também me chamavam de estúpido. So what does that do? Então, o que é que isso faz com uma pessoa? I can't do math. Eu comecei a pensar, eu não consigo fazer nada em matemática. If somebody tells you something long enough, you're going to believe it. Se alguém fala para você uma mentira durante muito tempo, você passa a acreditar nela. Whether it be a truth or whether it be the lie. Ainda que seja uma verdade ou uma mentira. Amen? Amém? Come on, listen to me. I'm going somewhere. Então, eu quero te ensinar algo, preste atenção. Now, what about your relationships? Mas, como é que estão os teus relacionamentos? Maybe you've had rejection. Talvez você passou uma rejeição? Maybe from a friend. Talvez a rejeição de um amigo? Maybe from family. Rejeição da família? Maybe from pastors. Talvez de pastores? Maybe from people in ministry. Talvez de pessoas no ministério? You know, sometimes some of the greatest wounds that you may deal with may be from somebody in the ministry. Muitas vezes, as feridas que nós temos que lidar são feridas que brotaram no meio do ministério. I've had many pastors in my life. Eu conheço muitos pastores que são meus amigos. Some of them were very kind. Muitos deles são pessoas maravilhosas. Some of them were not. Outros não. But the challenge for me was to always walk in Mas o forgiveness. desafio que nós temos na vida é sempre andar em perdão. Amen? Amém? Now look at the math thing. Olha, por exemplo, a matemática. From the time I was a boy, I couldn't do math. Desde criança eu não conseguia ser bom em matemática. Now that wasn't the truth. Mas isso não era verdade. That was a lie. Aquilo era uma mentira. And I can prove it to E you. eu posso provar para você. I graduated high school Eu terminei o segundo grau and I got out of math barely. e eu dificilmente, por um triz, consegui passar em matemática. But as I began to grow in my relationship with God, Mas quando eu comecei a crescer no meu relacionamento com Jesus, I went back to college eu entrei na faculdade and I was afraid. e eu tinha medo quando eu entrei na faculdade. I said, how can I get my college Eu degree? falei, como é que eu vou conseguir me formar? I can't do math. Eu não consigo fazer matemática. I thought, wait a minute. Eu falei, espera um minuto. Who said I can't do math? Quem foi que falou que eu não sou bom em matemática? The teacher said, O professor que disse, my father said, o meu pai falou. but what did God say? Mas o que é que Deus diz? So I began to realize, wait a minute. Então, espera um minuto, espera aí. There's life in this book, Existe vida nesse livro. and I began to see what God says about E eu me. comecei a estudar aqui o que é que Deus fala de mim. And I found one day it says, I can do all things through Christ. Aí eu descobri aquele texto que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. And so I began to listen to that word. Aí eu comecei a ouvir essa palavra. Every morning I would get up. Todo dia de manhã eu acordava I'd say, Jesus, e falava: Jesus, it's not about me, it's about you. não é nada acerca de mim, mas é sobre ti. I belong to you. Eu pertenço a ti. You can do all O things. Senhor pode fazer tudo. I can do all things. E eu posso todas as coisas. So I went to college Aí eu fui para a faculdade. and I finished. E eu terminei. I took algebra, Eu algebra 1, fiz a algebra 2. matéria álgebra 1, álgebra 2. I took all the math Todas as classes de matemática. and I passed. E eu passei em todas. It was a miracle. Foi um milagre. But I thought, wait a minute. Mas eu falei, espera aí, gente. I believed the lie. Eu passei um tempo acreditando numa And mentira. then I started thinking, Aí eu comecei a pensar,
What else have I believed that is a lie? O que mais está na minha vida que é uma mentira que eu tenho acreditado? So I began to look through my heart Aí eu comecei a pesquisar o meu coração. with the light of God's E word. eu comecei a iluminar o meu coração And com I a be- palavra de Deus. And I began to see some E eu things comecei differently. a descobrir algumas coisas diferentes. Diferentes. So I graduated from college, Eu me formei na faculdade, but there was other things I needed to deal mas with. tinha outras coisas que eu também tive que tratar na minha vida. It's interesting when you come into a relationship with God É interessante que quando você entra em um relacionamento com Jesus, and he begins to reveal himself to you, ele começa a se revelar para você, and then you allow the word to begin to reveal God to you in a greater way, você permite que a palavra revele Deus para você de uma maneira cada vez maior, you realize maybe you've been wrong in a lot of areas of your life. você começa a entender que você tem andado errado em muitas áreas da sua vida. And sometimes that's hard to see. E às vezes é difícil da gente ver isso. There's nothing worse than a woman who walks in a mirror and sees she has a big pimple on her face. Não tem nada mais horrível do que um exemplo, uma mulher que chega às vezes na frente de um espelho e ela vê que ela tem uma grande espinha no rosto. And then she realizes, oh my gosh, it's been here all E day. ela, oh meu Deus, isso aqui estava no meu rosto o dia todo e eu não vi. No, everybody's seen it, but I haven't seen it. Todo mundo viu, mas eu não vi que estava lá. It's embarrassing. Então às vezes é algo que traz constrangimento. And sometimes it's hard when you look in the Word E às vezes a palavra de Deus provoca isso em nós. and you see the truth Você olha e vê a verdade na palavra. and you E realize, você entende, uh-oh, oh, I've been wrong. eu tenho andado errado. Sometimes it's good to know you're wrong. Às vezes é bom saber que estamos errados. How can you ever get right unless you know you're wrong? Como é que você vai se acertar se você nunca descobrir que está errado? When I was growing up, E quando eu fui crescendo, there was a little dog who lived down the street from my house. tinha um cachorro que era um cachorro de rua que ficava perto da minha casa. Now, if you ever hear me, you always know I love two things in life. Se você andar comigo, você vai descobrir que tem duas coisas na vida que eu amo. I love dogs and teenagers. Eu amo cachorro e adolescente. Those are my two favorite things. São minhas duas coisas favoritas. Dogs and teenagers. Cachorro e adolescente. Do you know why? Sabe por quê? Because even in the worst dog, Porque até mesmo num pior cachorro, um cachorro mais bravo, and even in the worst e teenager, até mesmo de um adolescente, o mais bravo, o pior que você achar por aí, you can always find something good. você sempre vai encontrar algo bom neles. Always. Sempre. So this little dog lived down the street. Então tinha aquele cachorro lá na minha rua. And when I was little, I would go past him. E quando eu era adolescente, eu passava pela rua. I watched this dog for about 10 years. E eu passei 10 anos observando aquele cachorro. He would bark at everybody. Ele latia para todo mundo. And he would try to bite them. E ele tentava morder pessoas da rua. And when I was little, I was scared. E quando eu era garotinho, que eu comecei a ver aquele cachorro, eu tinha medo daquele cachorro. But every year, Mas cada ano que foi passando, I got bigger. eu fui crescendo. I started thinking. E eu comecei a pensar. So one day I took a cookie Um dia eu peguei um pedacinho de biscoito. and I walked past the dog. E eu passei perto daquele cachorro bravo. And I came down and I gave him the cookie. E eu dei um pedaço de biscoito. And he backed up. Ele afastou-se, He sniffed the cookie. começou a cheirar. Then he backed up E again. ficou, e vai e volta. And he came and De repente, he pegou. took the cookie and left. Pegou o pedaço de biscoito e saiu. I said, aha, Falei, aham, I know you now. agora eu te conheço. The next day I did it again. No dia seguinte eu fiz de novo. The next day I did it again. Depois fiz de novo. And the next day I did it again. Depois eu fiz de novo. And then after 2 weeks, 2 semanas depois, I decided to do something eu different. decidi fazer algo diferente. He was behind a fence. Ele estava atrás da cerca, do cercado da casa. And next to the fence was a little gate. E perto do cercado tinha um portão. I was very bold. E eu fui muito corajoso naquele dia. I took the cookie. Eu peguei o biscoito And the dog recognized me. e o cachorro me reconheceu. But the dog would, E o cachorro começou a latir, but he would wag his tail. mas ele começou a balançar o rabo, a cauda. I Eu knew. falei, eu sabia. He was mad, Ele estava bravo, but he liked me. mas ele gostava de mim. So I knelt down. Então eu me ajoelhei. Turn it on. Boom, boom, boom. It's on? Good. I knelt down. Então eu me ajoelhei. Not yet. Good. Red, green, blue, green. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus é bom. Então eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei. E eu abri o portão da casa daquele do cercado. E lá estava o cachorro. E ele estava latindo. Mas ele estava balançando a cauda. E quando ele veio pegar o biscoito, I grabbed him eu peguei ele. and I picked him up E eu peguei aquele cachorro. and I held him tight. E eu apertei ele perto de mim. He was, but his tail was wagging. Mas a cauda estava balançando. And finally, I was holding. I gave him the cookie. E finalmente, depois que eu segurei, eu dei para ele aquele He ate the biscoito. cookie and he looked at me. Ele comeu o biscoito e olhou para mim. He cocked his head. E ele virou a cabeça.
And he licked my face. e começou a lamber o meu rosto. I said, aha, Falei, aham, now you belong to me. agora você pertence a mim? That dog Aquele cachorro didn't like people. não gostava de pessoas. That dog was mean Aquele cachorro era bravo, because he'd been kicked. porque ele tinha sido rejeitado. He'd been thrown stones at him. As pessoas jogavam pedra nele He was afraid of people, e ele tinha medo de pessoas. but he wanted to be loved. Mas ele só queria ser amado. He wanted to be accepted. Ele só queria ser aceito. And so I took my time with him. Então eu investi tempo na vida daquele cachorro. Do you understand? Vocês estão entendendo? Maybe there's people in your life like that. Talvez existam pessoas na tua vida que é assim. It takes time. Leva tempo. And maybe you're like that. E talvez você seja assim. Maybe you're like that dog. Talvez você seja como aquele cachorro. Maybe there's things in your life Talvez existam coisas na tua vida that keep people away. que afastam as pessoas de você. Maybe your attitude. Talvez a tua atitude. Maybe your temper. Talvez o teu temperamento. Maybe it's many things. Talvez seja muitas coisas. I like to say this. Mas eu gosto de dizer o seguinte: Hurt people. pessoas feridas Hurt people. ferem pessoas. Hurt people. Pessoas feridas Hurt people. ferem pessoas. Now my dad O meu pai was a good guy, era um cara bom, but he was hurt. mas ele era um cara ferido. I talked to my sister many years ago, E eu falei com a minha irmã há muitos anos and atrás. she told me some stories about my dad. E ela começou a me contar algumas histórias sobre meu pai. My grandmother was a mean woman, A minha avó era uma mulher muito brava. and she told me how my father grew up, E a minha irmã começou a me contar como que o meu pai foi criado. and I understood. Aí eu passei a entender Hurt people. que pessoas feridas Hurt people. ferem pessoas. My father loved me, O meu pai me amava, but he didn't like me. mas ele não gostava de mim. And so the rejection Então a rejeição, that I felt toward him, Que eu- from him, a rejeição que eu sentia vinda da parte dele, he felt from his mother. era a mesma rejeição que o meu pai sentia com a mãe dele. He was like a seed that kept giving and giving. É uma semente que vai passando de pessoa para pessoa. Now, I started going to India in 1989. E em 1989 eu comecei a fazer viagens missionárias para a Índia. And India is an incredibly poor place. E a Índia é um lugar incrivelmente pobre. And one thing I saw about the rich people in India, E uma coisa que eu descobri acerca das pessoas ricas na Índia, they had their beautiful houses, os ricos da Índia têm casas bonitas, but around the house were big walls. mas em volta da casa dos ricos na Índia tem paredes muito grandes. And I've seen them in Brazil. Eu tenho visto isso aqui no Brasil também. And the wall is tall. E as paredes, os muros são altos. And what's on top of the wall? E o que é que tem no topo dos muros? Glass, Vidros, metal, metais, razor blades, cercas, barbed wire, arame e cercas elétricas. all designed for protection, Tudo projetado para proteção, to keep the bad people out of the house. para manter as pessoas ruins fora da casa. They're everywhere. Isso está em todo que é lugar. You've seen them in Brazil. Você vê muito no Brasil. And I understand why we have. E eu entendo por que temos isso. But I want you to look at your life. Mas eu quero que a gente coloque na nossa vida e olhe para a nossa And I vida. want you to look at your heart. Olha para o teu coração. Remember what I told you in the beginning? Lembra o que eu falei no início? Those words that you hear, As palavras que você ouviu, they go into your heart, elas entram no seu coração and they're like stones. e são como pedras. And you begin to build a wall. E você começa a pegar essas pedras e construir um muro. It's little in the beginning, No início é pequeno. but the more words that you get, Mas quanto mais você recebe essas palavras, the taller the wall gets. maior vai ficando esse muro. And the walls that were designed for protection, E esse muro que nós criamos para nos proteger they become a prison. se torna uma prisão. How many teenagers Quantos adolescentes e jovens live in a prison of their own design? vivem dentro de prisões particulares que eles mesmos criaram? Girls who've been abused, Garotas que sofreram abusos, who've been rejected, garotas que sofreram rejeição, who've been taken advantage of. que foram abusadas de alguma forma. They say this: Elas dizem o seguinte: I will never be hurt again. eu nunca mais serei ferida. And they put a stone in the wall. E ela coloca uma pedra ali I naquele will muro. never be rejected again. Jamais eu serei rejeitada. And they put a stone in the E wall. coloca outra pedra ali. And over E years, com o passar dos anos, the wall gets bigger and essa bigger. parede vai crescendo e vai crescendo. And it's for your protection. E você faz aquilo para se proteger. Then it becomes a prison. Mas depois se torna uma prisão. We all do the same thing. Todos nós fazemos a mesma coisa. My father used to call me son. O meu pai me chamava de filho. Son. Filho. I had a pastor at one time in my life. E eu tive um pastor certa época na minha vida. And because I dealt with so much rejection from a male authority figure, Porque eu sempre sofri rejeição a partir da figura paterna. he used to say son, Ele costumava falar filho. and it made me angry. Então quando aquele pastor falava isso, eu ficava com raiva do pastor. Angry. Ficava com raiva. Because it reminded me of my dad. Porque quando o meu pastor me chamava de filho, aquilo me lembrava do meu pai. And I remember one day,
Eu me lembro que um dia in a staff meeting, eu estava tendo uma reunião de diretoria na he looked at igreja. me. Aquele pastor olhou para mim. He said, "Now listen, son, Ele falou: escuta, filho. I lost it. Eu perdi o controle. I went crazy. Eu fiquei doido naquela reunião. I stood up and got in his face. Eu levantei e apontei o dedo My para ele. pastor." Era o meu pastor. I said, "What?" Eu falei: o quê? And he just looked at me. E o pastor ficou assustado. And I said, "Uh-oh, Eu falei: oh, problema." problema. But that's when I realized something was wrong on the inside Mas of foi me. nessa reunião que eu percebi que havia algo de errado comigo. And here's what else I E realized. sabe o que mais eu entendi? Is that God looks at me as his son. Deus olha para mim como filho. I begin to think, Eu comecei a pensar: God is like my dad. será que Deus é como meu pai? I was wrong. E eu estava errado em But the comparar. only example I had Mas o único exemplo que eu tive na vida was my natural dad. foi o meu pai natural. It took time for me to get over that. Levou tempo para mim conseguir superar isso. It took time in the Word. Levou tempo na Bíblia lendo a palavra. It took time in building new relationships. Levou tempo para mim confiar em novos relacionamentos. Look at walls one more time. Olha para as paredes e muros mais uma vez. Walls are designed for protection. Paredes são criadas para proteger. But if we build them too high, they become a prison. Mas se você constrói alto demais, vira prisão. And most people who build walls, E a maioria das pessoas que constroem muros, they never build a door elas nunca colocam portas, because they don't want anybody to break in. porque não quer que ninguém passe. And it really does become a prison. E aquilo acaba se tornando uma prisão. And maybe you're in a prison. Talvez você esteja dentro de uma prisão. The way you think, Da maneira que você pensa, from the words you've as received, palavras que você ouviu, from the pains of your as past. dores que você passou no passado. And what happens is E o que acontece é o seguinte: the offense, a ofensa, the rejection a rejeição, produces unforgiveness. produz falta de perdão. Unforgiveness. Um coração que não perdoa. Have you ever been talking to someone in your family? Você já falou alguma vez com alguém da tua família? Maybe your mom, your dad, your brother, your sister. Talvez a tua mãe, teu pai, tua irmã, teu irmão. And they say something. E eles dizem algo a você. They say something to you. Eles falam algo para você. Or make a comment or remark. Ou fazem um comentário. And all of a sudden on the inside you feel something E strange. de repente, quando aquilo foi falado, você sente algo estranho dentro de você. Something angry comes out. É como se fosse algo que brota uma ira, uma raiva. Something that doesn't seem natural. Algo que não parece ser uma reação natural. Maybe there's unforgiveness that's there. Talvez é a falta de perdão que possa estar aí. Who in here has a credit card? Quem aqui tem cartão de crédito? Today we went to the drugstore Hoje nós fomos em uma and I farmácia bought some drugs, some toothpaste. e eu fui comprar lá alguns medicamentos, um creme dental. And the girl was saying, "Do you want?" What was she saying in Portuguese to me? E a menina do caixa, ela perguntou para o Chad, parcela, divide 3 vezes? I said, "What?" Aí Chad, o quê? He said, "Do you want to pay a little bit or a lot?" Você quer pagar um pouquinho ou quer pagar tudo de vez? I said, "David, come here. What is Aí she Chad saying?" me chamou, o que ela está dizendo aqui? Eu não estou entendendo nada. And he explained to me in Brazil is that you can pay a little bit by little bit by little bit. Aí eu fui explicar para ele que aqui no Brasil, não como nos Estados Unidos, aqui você pode fazer parcelamentos no cartão. I said, "Man, that could be dangerous." Eu falei, isso pode ser perigoso? And somebody goes and buys a car. Porque alguém vai comprar um carro, Oh, you can pay for it for 50 years. você pode pagar em 50 anos, But what about your life? mas e na nossa vida? When somebody owes you a debt, Quando alguém te deve algo you want them to pay. e você quer que aquela pessoa te pague, But the mindset of most of us mas na mente da maioria de nós is that they must pay everything at once. é que a pessoa tem que pagar tudo um pagamento de vez, de uma vez só. Do you ever see anybody you remember what they did to you? Você lembra de alguém, de alguma coisa que talvez alguém fez para você. Do you say, "Ah, there they are. I remember. Aí você fala, ah, sim, me lembro muito bem. They were rude to me at church. Aquela pessoa foi rude comigo na They igreja. did this, they did Ela that." fez isso, ele fez aquilo. Think about that. Pensa sobre isso. I think about it often. Eu sempre penso sobre... I think about it all the time. Eu penso sobre isso o tempo inteiro. If somebody does something wrong to you, Quando alguém faz algo de errado para você, what's your natural reaction? qual é a tua reação natural? To do something wrong to them. Fazer algo de volta, de errado para a pessoa? That's our nature. Essa é a nossa natureza. But that's not the nature of God. Mas não é a natureza de Deus. That's not the nature of who we've become. Não é a natureza de quem nós nos tornamos. You see, we have a choice to live in one or two worlds. Nós temos a escolha de viver em um desses dois mundos. We can live in the old world. Você pode viver no mundo antigo, We can live in the world of the flesh. você pode viver no mundo da carne, We can live in the world of doubt. você pode viver no mundo da dúvida, Or we can, by faith, move into a new level ou of você life. pode, pela fé, viver em um novo nível de vida.
What did Jesus say in the Lord's Prayer in Mark 11? O que Jesus falou na oração de Marcos capítulo 11? Father, Pai, let us forgive our trespasses. que nós possamos perdoar os nossos credores, Forgive our sins as we ofensores. forgive those who sin against us. Perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. What are the words of Jesus Quais foram as palavras de as Jesus he was hanging on the cross? quando ele estava pendurado naquela cruz? Father, forgive, Pai, perdoa, for they know not what they porque do. essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. In fact, Jesus even brings it closer to home. Na verdade, Jesus, ele pegou aquelas pessoas e levou para o lar eterno. In Matthew 6, Mateus capítulo 6, where he says, if we don't forgive, ele disse, na verdade, o seguinte: se a gente não perdoar, we won't be forgiven. nós não seremos perdoados. That's hard. Isso é duro de se ouvir. That's tough. Isso é duro. But how many people Mas quantas pessoas live this life? vivem nessa vida? How many Christians Quantos cristãos spend time in this place? passam tempos aqui nesse lugar And their walls are huge, e as muralhas são imensas and they haven't forgiven. e essas pessoas não perdoaram? You know, when you don't forgive, Quando você não perdoa, it gives the enemy a stronghold in your life. isso permite ao inimigo ter uma fortaleza na sua vida. We talked to a girl in Salvador one night Certa noite nós estávamos pregando em Salvador e in a nós, Baptist church, conversamos com uma garota em uma and she igreja. came forward. Aquela garota veio à frente She'd been struggling with wanting to kill herself, wanting to commit e suicide. ela estava o tempo inteiro querendo cometer suicídio. And we began to talk to her. Nós começamos a conversar com ela And we began to ask her, what is going on in your e heart? começamos a fazer perguntas. O que é que está no teu coração, filha? And she began to tell me the unforgiveness she had for her dad, Ela começou a falar sobre a falta de perdão e o ódio que ela tinha do pai dela. the unforgiveness she had for her uncle. O ódio que ela tinha do tio. I said, aha. Falei, aham. I said, do you want to be free? Eu falei, mas você quer ser livre? She said, I do. Ela falou, eu quero, Chad. And I told her what Jesus said. E eu falei para ela as palavras de Jesus. She said, Chad, how can I do that? Ela falou, Chad, como que eu posso fazer isso? It's impossible. É impossível, eu não vou I said, conseguir. no, no, no. Eu falei, não, não, não. What's impossible for you Aquilo que é impossível para você is possible for God. é possível para Deus. I said, you need to release this. Eu falei, você precisa liberar isso na sua vida. She began to weep. Ela começou a chorar. Her heart broke, O coração dela ficou aquebrantado. and things began to change. E as coisas começaram a mudar para ela. Because she was holding the unforgiveness so hard, Porque ela estava se abraçando tão forte à falta de perdão. it began to shape everything that she Que was. começou a mudar tudo que ela era, mudar toda a vida dela. The way she thought about herself, A forma como ela se via e the pensava. way she thought about God, A forma que ela pensava e via Deus. and the way she thought about other A people. forma como ela pensava e via as outras pessoas. Let me read you this last scripture. I'm going to close. Deixa eu ler mais um versículo para a gente orar. Isaiah 49. Isaías 49. Isaiah 49, Isaías 4:9. verse 15. Versículo 15. I started thinking about this scripture, Eu sempre penso nesse texto. and I started thinking about today. E eu penso sobre isso hoje. I started thinking about the words of Eu Jesus. penso sobre as palavras de Jesus. I started thinking about my own life. Eu penso sobre a minha própria vida. Isaiah 49, Isaías 4:9. verse 15, David. Versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Verse Mas 16. ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. You see, the walls that you built, Os muros que você construiu and the walls that you build every day, e os muros que você constrói todo dia, give testimony eles dão testemunho, to the unforgiveness in your heart. dá o testemunho às vezes do falta de perdão que está no teu coração. You see, so many times we think we're left alone, Muitas vezes a gente acha que a gente quer ficar em paz e ficar sozinho. that nobody understands. Ninguém entende você. And that pain that we carry, E essa dor que a gente carrega, que você that carrega, rejection we hold, essa rejeição que você se agarra, keeps us walled away. mantém você afastado de tudo e todos. But hear the word of God. Mas aqui na palavra em Isaías, He says, though your father and mother may forget you, ele diz que talvez o teu pai, Deus falou, tua mãe se esqueceu de você. though everything may go wrong, Ainda que tudo deu errado na tua vida, he says, I will never forget you. Deus está falando, eu jamais me esquecerei de você. You see, he can't forget, Ele não se esquece jamais. because every time he looks at his hand, Porque toda vez que Deus olha para a mão dele,
He Ele remembers. se lembra de você. He remembers Ele lembra de você. what he did. O que ele fez por você. For you. Ele fez por você. He remembers Ele se lembra. the price he paid. O preço que ele pagou. He Ele remembers. se lembra. He's the only one E ele é o único who can take that wall que pode pegar esse muro que você construiu. and can tear it down. E ele pode jogar esse muro no chão. You see, walls don't stop Jesus. Nem paredes ou muros vão vencer Jesus ou parar Jesus. He's able to go over the wall. Ele pode passar por cima do muro. He can go under the wall. Pode passar por baixo do muro. He can tear down the wall Pode derrubar o muro. because that's what he does. É isso que ele faz. He does good. Ele só faz o bem pra você. Come here. Can you feel the Spirit of God? Você pode sentir o Espírito Santo aqui nesse lugar. Jesus said, Jesus disse: if we don't forgive, se nós não perdoarmos, we can't receive não forgiveness. podemos receber perdão da parte dele. Maybe for too long, Talvez durante muito tempo, that unforgiveness has been holding you. essa falta de perdão prendeu você. And you know tonight's your E night. você sabe que hoje é a tua noite. Tonight's your night to step into a new realm of relationship with God. É a noite de você dar um novo passo em um novo nível de relacionamento com Deus. You may not be looking for Him, Talvez você não está nem procurando por Ele, but He's looking for you. mas Ele está aqui hoje procurando você. And He wants to do good to E you. Ele quer fazer algo bom na tua vida. But you must forgive Mas você tem que perdoar and live e again. viver de novo. You must forgive Perdoe and live e again. viva novamente. I want you to stand to your feet Se quickly. coloque de pé rapidamente. He can never forget us. Jesus jamais se esquece de nós. Never. Jamais. Never. Nunca. He paid the ultimate price for us. Ele pagou o preço mais alto por nós. I want you to take a step of faith tonight. E eu quero que você dê um passo de fé hoje. I'm going to go quickly. We're almost out of time. Nós vamos ser rápido que eu já estou encerrando o meu tempo. But if you're here tonight, Mas você que está aqui hoje à noite, maybe you're a member of the church. talvez você é membro de uma igreja. Maybe you've been in relationship with God for a long time. Talvez você já está em um relacionamento com Deus há muitos anos. But maybe tonight Mas talvez hoje à noite is your night to begin to forgive again. é a noite de você começar a perdoar de novo. And as you begin to release and forgive one more time, E quando você começar a liberar esse perdão mais uma vez, things are going to begin to change. as coisas vão começar a mudar na sua vida. Life is going to overcome death. A vida vai tomar o lugar da morte. And your faith, E a sua fé, which is more precious than gold, que é mais preciosa do que o ouro, is going to begin to vai rise. começar a se levantar. Maybe you've been rejected by family, Talvez você sofreu rejeição da família, maybe friends. amigos. Maybe you need to forgive yourself tonight. Talvez você precisa perdoar até você mesmo hoje à noite. It all begins in faith. Mas tudo começa com um ato de fé. If God's speaking to you, Se Deus está falando com você sobre esse assunto, I want you to get out of your seat and come eu stand quero down que here with você me. saia do seu lugar e venha aqui estar perto de mim agora. This is an altar. Esse aqui é um altar. It's a place of sacrifice. Altar é lugar de sacrifício. It's a place where we lay it before God. É o lugar onde a gente lança tudo diante de Deus. Come on, takes courage. É preciso coragem. Takes courage. É preciso de coragem. Come on, if God is speaking to you, Se Deus está falando com você to forgive and live again, para perdoar, para viver de novo,
Sometimes we just have to give it to Jesus. Muitas vezes nós temos que pedir forças a Jesus.